Os Bushmen, como a gente pode também chamar, eles são chamados como homens da floresta, ou povo San. Eles são um dos grupos indígenas mais antigos do mundo e eles habitam no deserto do Kalahari. Estima-se que eles vivem há pelo menos 20 mil anos e fazem parte dos povos ancestrais de onde todos os outros povos se originaram. Essa parte do deserto do Kalahari, ele abrange partes de Botsuana, Namíbia e da África do Sul. Eles são tradicionalmente caçadores-coletores e compartilham conexões históricas e linguísticas entre eles. E os seus costumes refletem um profundo conhecimento e respeito pela natureza. Esse povo, o povo San, eles falam diversos dialetos e grupos de línguas conhecidos pelos cliques que eles falam. Quando eles falam qualquer palavra, eles fazem um som característico, como se você fala qualquer palavra, e o clique está na. Por isso que é um idioma muito difícil de aprender, por conta desses cliques próprios da linguagem deles. Os Sans, eles são compostos por pequenos grupos móveis, e essas comunidades compreendem até cerca de 25 homens, mulheres e crianças. Em certas épocas do ano, esses grupos se juntam para a troca de notícias e presentes e também para arranjos de casamentos e para ocasiões sociais. Uma curiosidade desse povo que atualmente os povos que sobrevivem ainda, eles têm a sua cultura negligenciada pelo governo de Botsuana, inclusive, especificamente, e eles vivem de forma marginalizada. Dependem do amparo, sobretudo de organizações não governamentais e dos seus primórdios ali de caça e coleta. Passar o slide. Caraca, passar o slide. Vai ter que recordar, não perdi. Fazer dica no videozinho, né? Seus costumes, costume de caça e coleta, tradição oral, rituais de cura e dança trance, da relação com o ambiente e vida comunitária e partilha. A caça, ela é uma atividade crucial e culturalmente significativa, pois eles utilizam arcos e flechas envenenados para caçar pequenos e médios animais, como os antílopes. Eles também são especialistas em rastreio. Quando eles ferem um animal, os homens conseguem rastrear até aonde esse animal foi, para eles poderem, quando o animal padecer, eles poderem coletar a carne e tudo que for necessário para eles. A tradição oral deles, ela é transmitida oralmente. As histórias, mitos e lições de vida, eles são passados de geração em geração, muitas vezes por meio de narrativas durante reuniões ao redor de uma fogueira. Os rituais de cura e dança trance são as danças de cura que são práticas espirituais importantes. Durante essas danças, os curandeiros entram em estado de transe, acreditando que podem comunicar-se com o mundo espiritual para curar doenças e resolver problemas comunitários. Na relação com o ambiente, eles têm um conhecimento profundo do ambiente que vivem. Eles são especialistas em rastreamento, podendo seguir pegadas de animais por longas distâncias, como foi falado antes, e além disso, conhecem intimamente as plantas do Kalahari e as suas propriedades medicinais principalmente. A vida comunitária deles é altamente valorizada. Um exemplo dessa vida comunitária é quando a caça é bem sucedida, ela resulta na partilha da carne entre todos os membros da comunidade, reforçando os laços de solidariedade e cooperação. A habitação deles, tradicionalmente, eles eram nômades, e somente construíam abrigos temporários com galhos e folhas. Eles se movem de acordo com a disponibilidade de recursos, como água e alimentos. E outra costume forte deles é a arte rupestre. Eles são famosos por suas pinturas rupestres, que podem ser encontradas em várias partes do sul da África. Essas pinturas eram feitas com pigmentos naturais, que retratavam cenas da caça, de animais e figuras humanas, e são consideradas importantes expressões de sua cultura e espiritualidade. As crenças e rituais. Os rituais são o eland, que é esse animal que a gente pode observar na foto ali.
Ele é o seu animal mais espiritual e ele aparece em quatro rituais: a primeira morte dos meninos, a puberdade das meninas, o casado, o casamento e a dança trance. A primeira morte do menino é um ritual realizado onde o menino é informado sobre como rastrear um elande e o elande cairá quando for atingido por uma flecha. E o menino se tornará adulto quando matar o seu primeiro antílope grande. O elande é um antílope. Uma vez capturado, esse elande vai ser esfolado e a gordura da garganta e da clavícula do animal é transformada em um caldo que o menino vai tomar. Já no ritual, nos rituais de puberdade das meninas, uma jovem, ela vai ser isolada em sua cabana em sua primeira menstruação. Quando ela acontece a primeira menstruação, ela é isolada. E as mulheres da tribo realizam a dança do touro elande, onde elas imitam o comportamento de acasalamento das vacas e um homem fará o papel do touro elande, geralmente com chifres na cabeça. Essas são as curiosidades, crenças e rituais do povo de lá. A economia, eles não têm uma economia formada, assim, se baseia na caça, na coleta e o compartilhamento de alimento entre eles. Atualmente, existem alguns povos que recebem recursos oriundos do turismo, e no deserto Kalahari tem bastante turismo de caça. Então, esses povoados que têm mais contato com a sociedade civil, eles trabalham como guias e ensinam hábitos comuns deles de caça e de sobrevivência na selva. Bom, a organização social e política, então, dos Bushmen. Então, a estrutura social deles, eles vivem em grupos familiares nômades, eles tomam decisões coletivas e consensuais, eles não têm uma hierarquia rígida ou líderes permanentes. O que acontece é quando tem uma pessoa que ela tem uma habilidade destacada, ela acaba tomando a liderança naquele momento. Por exemplo, vão sair, os homens saem para caçar. O que tem a melhor habilidade de caça, ele é o responsável, ele vai ser o líder da caça. Então, a terra e os recursos naturais, elas são compartilhados e a resolução dos conflitos deles é feita através do diálogo e eles têm como prática de compartilhar para manter a coesão social. Então, a parte da alimentação e dos pratos típicos. A base alimentar deles, então, como o Jefferson já citou anteriormente, é a parte de caça. Eles caçam, então, antílopes e pequenos animais. A caça fica pertinente aos homens e a parte de coleta de frutos, raízes, nozes e mel é feita pelas mulheres. E vale salientar que quando a mulher está amamentando, ela leva o seu filho, né, sua filha, junto para fazer essa coleta. E a outra situação, a planta-chave para eles sobreviverem é o mongongo, que ela é bastante nutritiva e essencial, porque ela absorve água. Então, quando eles estão numa região bem árida, eles acabam cavando, retirando essa raiz, espremendo ela e retirando a água para conseguir se nutrir. O estilo deles, então, é dieta estacional, ele depende da disponibilidade dos recursos. Então, eles podem comer desde leão, zebras, animais de pequeno porte, como lebres, ratos, e eles aproveitam todas as partes do animal, desde a pele, a parte de tripa, ossos, eles aproveitam todas as partes. Eles fazem com as peles, com as tripas, armadilhas para caça, entre outros objetos. Então, outra coisa que é bem importante salientar aqui no estilo de vida deles é que eles compartilham da caça. Então, o homem que fez a caça, acertou lá a flechada e matou o animal, ele vai distribuir esse alimento, essa carne, com todos da tribo, mas ele escolhe o que cada um vai receber. E a coleta, ela é só distribuída, o que a mulher coleta, ela é só distribuída na família da mulher. A parte de educação, então, é uma educação informal. Então, o aprendizado ele é prático, então ele é passado de geração para geração através da observação e da participação também da integração das crianças e dos mais jovens no cotidiano da tribo, então. Então, habilidades essenciais que eles passam de uma geração para outra é a questão da caça, que nem o Jefferson falou também, questão do rastreamento. Eles também têm a parte da coleta, que já fica mais para a questão das meninas, e também a questão da medicina tradicional, que é repassada de geração em geração.
Então, como eu já citei anteriormente aqui, a transmissão da cultura, ela é feita passando de geração em geração através da fala e também do cotidiano, das pessoas, das crianças estarem vendo o que os outros estão fazendo, ela vai absorvendo esse conhecimento. Então, é outras coisas que eles passam também, a questão de mitos, da formação cultural deles, da moral e a história. Eles repassam para futuras gerações. E os valores deles são bem centrados, que é respeito à natureza e preservação ambiental e uso sustentável dos recursos. Até por eles não terem muitos recursos, eles se utilizam da preservação e da sustentabilidade para conseguir sobreviver por mais tempo. Os aspectos do direito e também dos aspectos legais da tribo Bushmen, eles são pautados, acima de tudo, por um ideal de uma sociedade igualitária. Então, essa tribo, ela não tem uma hierarquia formal. Isso significa que as decisões, elas são sempre tomadas em consenso, através da reunião que o grupo faz para encontrar a melhor solução para aquele determinado problema. Também, essa tribo, esse povo, ele não tem um conjunto de leis positivadas, isto é, um conjunto de leis escrito que demonstra claramente como que o povo ou que a tribo deve agir em determinada circunstância. Por exemplo, para um roubo, não existe uma lei específica falando qual que deveria ser a punição para aquela atividade. Ou se não, no caso de um assassinato, também não diz, né, por escrito qual vai ser aquela punição. Então, cada caso é tratado individualmente, contando com a participação de todos os membros do grupo. Também, também essa tribo, ela acredita na justiça retroativa. O que isso significa? Eles entendem que é necessário fazer uma reparação do dano causado para restaurar a harmonia social. Isso pode envolver a compensação para a parte lesada, também um pedido público de desculpas ou outras formas de reparação que, naquele momento, a tribo entender que é o correto ou o mais indicado para solucionar aquele conflito. Também, nós não podemos esquecer que essa é uma tribo onde as normas sociais e a pressão dos membros, ela é muito forte. Em que sentido? Como eles basicamente conhecem apenas aquele modo de vida, conhecem apenas aquela realidade, para eles é fora de cogitação ter que de viver fora da tribo ou fora daquele grupo. Então, a pressão social deles perderem a reputação dentro da tribo, ou até mesmo serem exilados ou banidos do grupo por um fator indeterminado, serem excluídos da tribo para sempre, causa neles uma repressão que faz com que exista uma prevenção à causa de algum crime ou de algum dano que seja muito grande. Então, eles são reprimidos, são repelidos a cometerem grandes crimes, porque eles sabem que podem ter a possibilidade de serem excluídos do grupo e viverem à parte dos seus pares. Também nessa tribo nunca é aplicada a pena de morte, justamente pelo fato de eles serem uma sociedade igualitária e por acreditarem na justiça retroativa. Com relação ao contexto em que a tribo ela está inserida, eles habitam a região do deserto do Kalahari. Em termos geográficos, essa é a região que cobre partes de Botsuana, Namíbia e África do Sul. Assim como a gente pode ver aqui no mapa, o deserto, essa região, ela acaba pegando um pouquinho desses três países, e é nesse contexto em que a tribo ela está inserida geograficamente. No aspecto também de reconhecimento de direitos, eles lutam pelos seus direitos de acesso à terra. E essa questão ela é ainda mais complexa pelo fato de que esse povo ele está presente em três países. Então, são três disputas diferentes, em três instâncias diferentes, para que eles tenham seus direitos, tanto os culturais como também de demarcação de terra, assegurados pelos países nos quais o seu território ele está fazendo parte.
E também eles, no contexto de saúde e educação, eles têm dificuldade de acesso formal à saúde e à educação pela limitação. Isso ocorre pelo fator geográfico, de estarem presentes em vários países, e também pelo tamanho do seu território. Então, isso dificulta com que eles recebam esse tipo de ajuda e auxílio. Algumas curiosidades do povo, nós podemos incluir a caça com veneno. Então, eles utilizam ali o veneno extraído de plantas ou insetos para paralisar ou matar sua presa. E também, como não é um veneno, uma toxina muito poderosa, até porque eles não podem contaminar o alimento que eles vão comer, eles depois precisam caçar e tentar encontrar, perdão, esse bicho, essa criatura que eles deram a flechada por alguns dias, porque o veneno não tem uma ação imediata. Então eles vão catando ali no meio do mar, ali no meio, né, do deserto também, para encontrar a presa. Também eles têm os aspectos ali das pinturas rupestres. Isso é muito interessante porque o povo San, no qual o povo Bushimen faz parte, ele é tido como um dos mais primitivos da Terra. E eles têm, como parte da sua cultura, o registro do dia a dia deles, das ações que eles praticavam ali no cotidiano, em pinturas em cavernas. Isso ele foi descoberto hoje na modernidade, ali na região da África do Sul, e que é uma representação, sim, artística que esse povo tem. E um aspecto também que é muito interessante é a sustentabilidade e o respeito à natureza. Então, essa tribo, eles acreditam que tudo na natureza tem um espírito e eles tratam o meio ambiente com grande reverência. Isso faz com que eles tenham uma vida, uma coexistência harmoniosa com o meio no qual eles estão inseridos. Nkawinke Ocean. My name is Ocean. No, Nkawinke Ocean. Nakaunke David. Yes, Akawinke David. Nakaunke David. Nkawinke David. Nkawinke. Ocean. Nkawinke Ocean. Nuncaunke David. Akawinke David. Nakaba. Akaba is Okay? Akaba is good morning. Nakaba. Akaba is still like good morning. Yes. Então, essa aqui foi a nossa apresentação com relação à tribo Bushmen. Agradecemos muito pela atenção e ficamos gratos pela oportunidade de participarmos desse projeto.